Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar de economia como ciência, como sempre. E hoje nós vamos falar de comércio internacional e vamos falar um pouco de política, no sentido de política comercial. Esse canal trata economia como ciência e eu não vou tratar o acordo Mercosul-União Europeia da forma que vocês estão pensando. Eu não vou nem criticar do ponto de vista que eu quero a salvação da indústria nacional, porque se um dia eu defender a indústria nacional aqui, vocês podem mandar me internar. E eu também não vou defender como as pessoas que acham que isso é panaceia. Esse acordo é muito complexo. Eu comecei a dar uma lida aí nos resumos, né? Evidentemente, porque eu não entendo juridiquês, mas eu comecei a dar uma lida aí no pessoal que está fazendo a análise, passando do jurídico para o economês. Esse acordo não é livre comércio. Ele é um acordo de facilitação de comércio. Vão existir cotas, vão existir diminuição de tributação dentro de uma determinada quantidade de cotas de exportação. Então, por exemplo, até 5 toneladas do item X, que o Brasil exporte, que a Argentina exporte, que o Paraguai exporte, que o Uruguai exporte para algum país da União Europeia, a taxa de importação vai ser zero. Depois, na segunda cota, quando forem 15 toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas, aí sobe para 5%. Até que depois de uma determinada cota de exportação, né, se o Mercosul exportar mais de, vamos supor, mais de 50 toneladas de alguma coisa para a União Europeia, por exemplo, algum item específico, você terá uma taxa de importação que existe hoje já. Alguns itens são itens sensíveis, por exemplo, a indústria automotiva. A indústria automotiva não vai significar que muita gente falando aí, agora com o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia, eu vou poder comprar uma Mercedes por preço que eu pago no Onix. Não é bem assim. Veja, a Mercedes, a Audi e a BMW, elas têm fábricas na periferia da União Europeia. Tem fábricas na Hungria, na Romênia, na Polônia. Não que a Polônia seja periferia, hoje é um dos países que mais cresce na União Europeia. Mas eles têm fábricas espalhados por países com um custo de mão de obra mais baixo do que a Alemanha. E isso poderia significar numa primeira leitura, e eu tive essa primeira leitura falando, olha, se realmente for livre comércio, as fábricas da Mercedes, da BMW e da Audi, que existem no sul do Brasil, né, que existe em Santa Catarina, se não me engano, da Mercedes e da BMW, e a fábrica da Audi no Paraná, se eu não me engano, elas poderiam se beneficiar, porque se você tiver um livre comércio de carros, da mesma forma, né, de automóveis, da mesma forma que existe dentro do Mercosul e que existe dentro da União Europeia, ou seja, carros fabricados na Argentina, o Uruguai não tem fábrica de carros, mas carros fabricados na Argentina entram no Brasil e são vendidos no Brasil como se fossem nacionais, e carros brasileiros são vendidos na Argentina como se fossem nacionais. Isso gerou a sobrevivência de ambas as indústrias. É importante dizer que a indústria automotiva sobrevive razoavelmente em trancos e barrancos, mas atrai investimentos externos estrangeiros continuamente nos últimos 20 anos, por conta do livre comércio entre Brasil e Argentina e da divisão da fabricação. Carros são vendidos no Brasil, fabricados na Argentina como se fossem nacionais, sem problema algum. Né? Com alguma tributação, principalmente a diferença da tributação do ICMS, mas esse tipo de coisa, mas é como se você estivesse fabricando em outro estado, com uma taxação mais previsibilidade. O importante para o mercado é previsibilidade. E eu pensei, na primeira leitura, falei, bem, se acontecer isso é uma ótima. Isto é uma ótima. Se você permitir livre trânsito de carros e equipamentos fabris, né, capital produtivo, por exemplo, tratores, máquinas e empilhadeiras, é uma coisa muito importante para a indústria, empilhadeiras e maquinário pesado para estoque, esse tipo de coisa. Se você permitir carros fabricados na Romênia, na Hungria, na Alemanha, né, no Bloco Comum Europeu, entrar no Mercosul com o mesmo imposto que carros argentinos ou brasileiros transacionam pela fronteira, seria maravilhoso. Isso seria maravilhoso. Léo, por que seria maravilhoso? Porque é mais barato produzir na Romênia e na Hungria, ou é mais barato produzir no ABC Paulista? É mais barato produzir carros da Fiat em Turim, na Hungria, no que sobrou na pós-Iugoslávia, ou é mais barato produzir em Pernambuco, onde você tem uma grande fábrica da Fiat? É mais barato produzir Renaults em Rouen, na França, lugar maravilhoso, gente. Não vão para Paris, vão para Rouen, lugar maravilhoso. Mais barato produzir Renaults na Normandia ou produzi-los
Renaults e Citroëns, ou produzi-los no interior do Rio de Janeiro. Ou seja, esse acordo, se realmente fosse de livre comércio, se fosse realmente uma integração dos blocos comuns, com alguma taxa, com alguma transferência, com algum imposto, sem problema nenhum, para que não seja um grande mercado comum, mas que houvesse uma possibilidade de fusão da capacidade produtiva da União Europeia com a capacidade produtiva da América do Cone Sul, né, do Mercosul, isso seria uma maravilha. Veja, o Brasil tem 250 milhões de pessoas. A Argentina tem 40 milhões. O Uruguai tem uns 3 milhões. O Paraguai agora me foge. Gente, isso já é metade da União Europeia, praticamente. Um terço, vai. Um terço da população da União Europeia. Isso é coisa pra caramba. E a União Europeia também significaria o dobro da capacidade do mercado consumidor brasileiro e argentino. Seria maravilhoso. Isso seria maravilhoso porque em economia vocês têm que entender duas coisas. Vantagens comparativas, que nós estamos falando de Davi Ricardo, e também nós estamos falando do custo marginal. A economia de escala. A escala produtiva reduz os custos marginais, o custo de produzir uma peça a mais. Depois que eu já montei uma fábrica de $1 bilhão, já comprei mercadoria, já empreguei, já treinei o operário, qualquer pessoa ligada à produção, já produzi patentes, já fiz tudo. Bem, quanto me custa produzir um carro a mais? O custo é praticamente zero. Léo, como assim praticamente zero? A máquina já produziu 500 pares de lanterna. Eu já comprei 1 milhar de pneus. Já tem tudo pronto. Quanto que é um pneu a mais que eu tô comprando atacado? Quanto que é 5 minutos a mais de uma máquina? Ah, no fim o carro para a produção assim, apenas para fazer o carro, saiu 4, 5 mil reais. Mas na hora de vender eu vendo por 90 mil. Por quê? Porque na hora de vender eu tenho que ratear pelo custo para dar a margem de lucro que eu quero. Mas o importante é para depois fazer a amortização dos custos, esse tipo de coisa. Mas quanto me custa produzir uma unidade a mais? Uma unidade a mais, para uma economia de escala, o custo marginal tende a zero. Tende a zero. Em que lucro marginal é igual à receita marginal. Tá? Eles tendem, é tendência, certo? Isso é economia de escala. Isso é que permite o que os bitcoins aí sempre falam de deflação. Isso é muito difícil, porque você precisa você tem um negócio chamado. Isso é Ricardo. Isso nós sabemos antes de Marx, certo? Nós temos o problema dos rendimentos marginais decrescentes do capital. Quando você tem uma fábrica, quando você tem uma capacidade produtiva, você tem capital financeiro, capital físico, capital humano. Capital humano. Você une num processo produtivo, você tem uma função aqui, em que labor e capital vão te fazer uma produção, uma quantidade de produto. Quando você aumenta a L, né, aumenta a quantidade de mão de obra e mantém a quantidade de K, e a quantidade de produto continua aumentando, produto por custo, e o custo vai diminuindo, esse tipo de coisa, você tem uma economia de escala. Quanto mais gente produzindo, mais barato fica a produção da quantidade, ou seja, o custo marginal vai diminuindo. O problema vai chegar uma hora que não adianta eu comprar mais máquinas, não adianta eu comprar mais equipamentos, não adianta eu colocar mais gente para trabalhar. Fica mais caro, aumentar a quantidade produtiva, né, aumenta o preço da produção de um bem a mais. Porque se eu comprei máquinas e equipamentos para produção de 1 milhão de carros por mês, ele consegue produzir 1 milhão de carros. O carro número 1 milhão, né, o número 999 mil, ele custa praticamente nada para produzir. Porém, se eu quiser produzir 1 milhão e 1 carros, esse carro número 1, depois do 1 milhão, ele vai custar o preço de 1 milhão de carros. Porque eu vou ter que instalar toda uma capacidade produtiva para produzir um carro a mais. E essa capacidade produtiva produz 1 milhão de carros. Mais ou menos isso, tá, gente? Isso eu demando reinvestimentos. Isso é deseconomia de escala se eu não tiver quantidade de venda. Não é só isso que gera deseconomia de escala. Se eu não tiver capacidade de venda. Ou seja, eu assegurar mercado consumidor reduz o preço de produção e aumenta o lucro marginal, ou seja, na margem de uma produção a mais de produto.
Ou seja, o grande problema de qualquer indústria nascente, ou de qualquer fixação industrial, ou de qualquer produção de serviços, ou de qualquer vendedor de curso na internet, ou de qualquer vendedor de brigadeiro, ou de qualquer coisa na vida, né, do ponto de vista econômico, é mercado, é consumo. Se você quer ficar milionário, pega um papel e começa a pintar no papel e vende. Bicho, se as pessoas tiverem aceitação e quiserem comprar, qual vai ser o custo? Vai ser o custo das canetas e do papel. Só que se as pessoas estão aceitando pagar 600, 700, 800 mil reais por esse pedaço de papel, o seu custo é nada. O problema não é a capacidade produtiva. O problema é o mercado. E uma coisa importante entre Mercosul e União Europeia é o seguinte: as grandes fábricas, grupos empresariais, tecnologia e know-how, né, que é a forma produtiva, tá, das empresas brasileiras, a maior parte é europeia. O maior absoluto é os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil. Investimento direto estrangeiro para que são empresas que construíram fábricas, construíram, têm capacidade produtiva, são redes de fast food, são redes de restaurantes, redes de cinema, empresas de escritório, tecnologia, de marketing, essas coisas. A maior parte são americanas, no absoluto. Porém, quando você une todos os países europeus, eles ainda são mais do que os Estados Unidos. E a mesma coisa na Argentina, se houvesse a total integração das cadeias produtivas, Brasil e Argentina teriam a capacidade de que essas indústrias que já estão na Argentina e no Brasil, a GM é americana, só que como a produção é realmente no Brasil, não é só montagem, você tem um grande grau de industrialização, esses produtos também seriam utilizados e a GM também vende na Europa, se eu não me engano. Ou a Opel foi vendida, enfim. Mas tem montadora italiana, alemã pra caramba no Brasil e na Argentina. Essas indústrias que têm sede na Europa. A Stellantis é holandesa, né? Essas indústrias poderiam fabricar no Brasil ou autopeças, ou carro finalizado, ou o que quer que seja, e exportar para a Europa. As grandes indústrias químicas brasileiras, que tem, o Brasil tem um grande parque químico, são alemãs. Os grandes escritórios de pesquisa e desenvolvimento no Brasil pertencem a indústrias de beneficiamento alimentício, né, empresas de processamento de alimentos europeias. Nesse caso, o problema é que grande parte delas são suíças, né, e a Suíça não está no Mercosul, só que existe um acordo secundário que vai ser firmado com países europeus para comércio também, que é uma confusão isso aí. Mas você tem uma grande quantidade de capital europeu produtivo no Brasil. De onde vem o dinheiro da produção brasileira? De onde vem as indústrias brasileiras? Vem da Europa e dos Estados Unidos. Esqueçam a China. A China é parceiro comercial para commodities. A União Europeia e os Estados Unidos são grandes parceiros econômicos de investimento. Por quê? O protecionismo brasileiro e argentino nos últimos 100 a 90 anos, esse protecionismo fez o seguinte: quem quisesse fazer a brincadeira de investir no Cone Sul, investir no Brasil, e a Argentina depois que se uniu à política europeia, já a política industrial, já na década de 80. Quem quisesse fazer essa brincadeira de investir no Brasil ou na Argentina, teria que participar do conluio, vamos dizer assim. Teriam que colocar a indústria no Brasil, contratar burocratas empresariais brasileiros, que são CEOs, essas coisas, e teria que produzir no Brasil, permitindo a remessa de lucro, às vezes com câmbio diferencial, esse tipo de coisa. Mas a produção, o capital eram de empresariados europeus e americanos que, em troca de maiores custos de produção no Brasil, em troca desses maiores custos e da maior necessidade de inversão de capital, poderiam gozar de reserva de mercado. A única coisa que o Brasil tem a oferecer para o empresariado internacional é reserva de mercado. No momento que você faz um acordo desse com a União Europeia, na primeira leitura que eu tive, eu achei que poderia ser a integração. Mas, infelizmente, esse acordo é muito tacanho. Este acordo não liberaliza o suficiente o comércio.
para permitir a divisão internacional do trabalho, em que, por vantagem comparativa, quanto de capital eu preciso para produzir 50 carros no interior de São Paulo? Essa quantidade de capital que eu preciso em São Paulo é maior ou menor que eu preciso para produzir na Normandia, na França? Se essa quantidade de capital for maior, para mim não vale a pena produzir no interior de São Paulo, a não ser que eu tenha uma política cambial. A diferença do real para o euro. Mas, normalmente, o custo de produção é menor. E o Brasil está perto da Europa. O Brasil é muito longe, mas não é tão longe quanto a China, né? Mas o Brasil está perto da Europa, principalmente o transporte marítimo. A rota atlântica é uma rota tranquila. Você não passa pelo canal do Panamá, você não vai passar pelo canal do Suez, você não vai passar pelo sul da África. É uma rota tranquila. O ano inteiro. Então, se você permitisse a divisão internacional do trabalho, você permitiria um tipo de comércio internacional que é o que fez os Estados Unidos se desenvolver e que ninguém fala. Quando o pessoal fala, não, o desenvolvimento americano ocorre com o comércio norte-norte, em que empresas europeias e empresas americanas concorrem e os Estados Unidos têm fábrica na Europa e a Europa tem fábrica nos Estados Unidos. E as empresas concorrem. Uma empresa sueca tem fábricas na Suécia, evidentemente, só que você tem fábricas americanas ou representantes americanos que fazem o comércio dos mesmos produtos, eles concorrem nos mesmos produtos. Só que isso é a tese do Krugman, e é uma bela de uma tese. Isso permite você retirar o maior valor possível daquele mercado. Porque quando você tem o fechamento de comércio em que você não permite a quantidade de chocolates, ou a qualidade, ou o espectro de chocolates que você gostaria, do mais barato, aquele chocolate que não é gordura hidrogenada, não é nem cacau, até aquele chocolate mais caro, que é tão amargo quanto a vida, você fala que agora só pode chocolate ao leite, ou a indústria no seu país se especializa em chocolate ao leite porque ela está com excedente do produtor, ela está com monopólio. Quem gostaria de comer chocolate hidrogenado não vai consumir chocolate ao leite na quantidade que ele consumiria o hidrogenado. E quem quer consumir o chocolate amargo, tão amargo quanto a vida, não vai consumir o ao leite ou não a quantidade que consumiria o hidrogenado. Quando você permite uma maior oferta de bens diferentes, de bens distintos, quando você permite que você tenha carros de fabricação nacional mais baratas, do tipo que copiam o Tata Nano lá da Índia, que é um carro horrível, que copia isso, ao mesmo ponto que você tem carros de super luxo, mas que não são super esportivos, quando você permite este leque, você aumenta a quantidade de dinheiro sendo movimentado. E isso vai transbordar. Isso vai transbordar aonde? No comércio. E o comércio vai gerar melhor transbordamento. O comércio vai demandar melhores serviços. O comércio vai demandar melhor especialização de serviços. O comércio vai demandar marketing. O comércio vai demandar processos. O comércio pode gerar demandas por novas indústrias para atender alguma necessidade de algum comerciante, que é de onde vem a inovação para a demanda. A integração de mercados gera a destruição criativa. A integração de mercados gera o aumento de tecnologia. A destruição criativa, ela vem por tecnologia, mas ela também vem por otimização da curva de oferta e demanda. E nada disso vai ocorrer com este acordo. Por quê? Porque é um acordo que chove no molhado. Tem cota, tem indústrias sensíveis, vai demorar 10, 15 anos. Gente, não se faz mudança econômica gradualmente. Mudança econômica tem que ser no choque, senão você distorce a curva. Porra, meu, quem fez isso aí nunca leu Krugman, bicho. Aí vocês vão falar, não, mas o Krugman tá comemorando. Eu sou da tese que o seu Krugman solta comentários sem saber o que está acontecendo. Uma vez eu fui numa palestra de um libertário americano, isso aí faz uns 12 anos. O Ron Paul, se eu não me engano. Aí tinha um Ron Paul pai, um Ron Paul filho, sei lá quem é. Eu fui nisso aí, sei lá porque também me chamaram pra essa porcaria. Fui lá com o pessoal da faculdade, primeiro ano da faculdade. E aí perguntaram pro Ron Paul lá, um senador americano, Partido Libertário lá, perguntaram pra ele, falaram assim, seu Ron Paul, o que você acha da divisão do dinheiro que vem dos estados sair do governo federal? Você acha que os estados deveriam ser livres para gastar o seu próprio dinheiro? Aí eu não lembro da resposta, mas foi o que o cara tava perguntando? Pacto Federativo. Que o estado de São Paulo manda não sei quantos bilhões e teoricamente ele recebe milhões, alguma coisa assim, esse tipo de besteira.
E aí o seu Ron Paul pega e fala, não, o Estado nunca deve ser livre, quem deve ser livre é o povo. Ele solta um slogan. Ou seja, o seu Ron Paul não fazia ideia do que ele está falando, porque ele não fazia ideia da pergunta. Nos Estados Unidos não há este problema do pacto federativo. Isso não existe na cabeça de um americano. E aí tinha até um outro libertário argentino, que não era o Milei, que estava lá, e o libertário argentino entendeu. E aí o libertário argentino respondeu. Mas veja, eu sou da tese que o seu Krugman às vezes solta uns comentários que ele não sabe o que está acontecendo, né? Que nem o elogio dele ao Pixar, eu não sei. Algum assessor fala alguma coisa aí para ele solta. Mas enfim, também se eu tivesse tanto dinheiro quanto o Krugman, eu também não falava mais nada. Enfim, este problema desse tipo de acordo, ele foi para atender o quê? Política. Alguns setores vão se beneficiar mais do que outros. Você tem uma facilitação sanitária. Isso é muito importante para a indústria, para a agroindústria. Mas você também tem uma abertura importante para o setor químico. Né? Por quê? Porque como as grandes empresas químicas do setor químico de beneficiamento de industrial, elas são europeias, são alemãs e francesas, e as farmacêuticas também, elas se beneficiam muito, inclusive, do padronização da regulação. Isso beneficia bastante. Como os donos de capital farmacêutico e químico já são europeus, já são alemães e franceses, eles gostaram que as fábricas que eles têm no Brasil vão poder exportar mais facilmente no comércio. Esse comércio que era norte e sul, agora vira norte-norte dentro da tese do Krugman. Porque, veja, o Brasil tem uma grande capacidade de capital humano. Tem uma grande quantidade. A capacitação do capital humano brasileiro é muito cara. Porém, se você tiver escala o suficiente, e você tivesse mercado consumidor o suficiente, você tivesse previsibilidade, empresas europeias poderiam investir na formação desse capital. Porém, a economia brasileira é feita de voo de galinha. Vale a pena você fazer um investimento de capital tão grande para depois você ter que demitir a pessoa? Por problemas de ciclo econômico. Então seria melhor você ter a possibilidade de um grande quintal de exportação. Este acordo resolve isso? Não. Este acordo melhora a divisão internacional do trabalho, integrando o Mercosul não na capacidade apenas da exportação de commodities para a Europa, mas também na melhor integração, na capacidade já instalada das fábricas e indústrias europeias no Brasil? Não. Este acordo melhora o trânsito de capitais, fazendo uma estabilização em que o Brasil, a exemplo da Polônia, o Brasil, exemplo da Polônia, ou exemplo até da Dinamarca, pudessem estar integrados de uma determinada maneira no comércio europeu, não tanto quanto a Polônia e a Dinamarca são membros da União Europeia, mas estar completamente integrados no comércio europeu, e isso permitiria uma âncora comercial que permitisse que houvesse fluxo constante de euros ao Brasil, tirando o peso do dólar e aumentando a quantidade de poupança no Brasil. Poupança cruzada. Isso melhora? Não. Algo foi melhorado substancialmente? Não. A indústria nacional vai acabar por causa desse acordo? Não. Não vai. Se resolveu o problema da Zona Franca de Manaus? Não. É um acordo bom para alguns setores. Ó, é melhor isso do que nada? Não. Para mim seria melhor nada do que isso. Por quê? Porque, gente, uma coisa que vocês têm que entender. Quando vocês falam melhor isso do que nada, isso é pueril. É preferível você não fazer um mau acordo do que você não fazer um meio acordo do que não fazer acordo. É preferível você não fazer um mau acordo, um meio acordo. Né? Por quê? Isto dará a impressão de que algo foi feito. De que algo foi feito para a integração da economia brasileira no comércio global. De que algo foi feito para aumentar as vantagens comparativas da produção brasileira, que hoje são apenas via câmbio. Que hoje é apenas através de benefícios fiscais. Que hoje é apenas através de benefícios fiscais entre estados. Fora, que eu não sei se eu vou entrar nisso aí. Antes do recadinho, pessoal, nós chegamos a 30 mil inscritos, muito obrigado aí a todos que se inscreveram, curtam, compartilhem, estou pedindo no final porque eu esqueci, fui embora. Mas nós estamos agora como afiliados da NordVPN. A NordVPN é uma das maiores empresas do mundo de VPNs, né? Que é para você camuflar a origem do seu acesso. Se você está aqui na Armênia, você pode pôr para o Brasil, por exemplo, para conseguir acessar algum serviço governamental que você precise no Brasil e ele não permite porque o seu IP não está no Brasil, por exemplo. Isso é muito importante também para acesso de
de catálogo ou de site, ou para você ver passagens aéreas mais baratas, uma série de coisas, tudo legalmente, tudo tranquilo. E também para segurança. Se você tem, por exemplo, um canal com 30 mil inscritos e você fica com medo de navegar na internet porque você não entende nada de programação, então você pode ter também um VPN aí para ajudar na segurança digital, mascarar seu IP, esse tipo de coisa. Tá? O link tá aí na descrição, vou tentar deixar o QR Code aí na tela. Acessem por esse link, contratem a NordVPN por esse link, vocês dão uma comissãozinha pro canal, tá certo? E curtam, compartilham, inscrevam, considerem tornar-se membro. Nós temos os cursos Economia para Finanças, tá? 10 horas de conteúdo, 30 aulas, e que é o básico de Economia para Finanças. Bem, esse vídeo é uma análise, né, de conjuntura, conjuntura macroeconômica, macrocomercial, vamos dizer assim, em que mostra que os problemas da capacidade produtiva brasileira não foram enfrentados com este acordo. Seria possível uma grande transformação da capacidade produtiva brasileira, e veja, isso só dá para fazer com a Europa. Por quê? A Europa não tem a integração das suas indústrias com o resto do mundo, tirando os Estados Unidos, da forma que uma economia daquele tamanho deveria ter. Por quê? Porque ela tem com seus países periféricos, com seus próprios membros, intramembros. E a Europa, a União Europeia é muito restritiva ao comércio de países que não são seus parceiros. E, ao mesmo ponto, a maior parte do capital produtivo brasileiro vem da Europa, né, da União Europeia. No absoluto, é da União Europeia. Se você separar por países, é dos Estados Unidos. Seria possível uma integração total das cadeias. Seria possível, não, o comércio comum seria muito complicado, né? Bloco comum seria muito complicado porque isso tem determinações políticas, até macroeconômicas. Porém, um acordo de livre comércio real, em que você não tem cotas, você toma lá da cá 5, 15%. Gente, o problema não é nem a taxa. O problema é a facilitação. Se você deixa uma tarifa aduaneira, um imposto de importação alto, porém simples, 15% ad valorem. Acabou. Sem cota, sem porcaria nenhuma. Acabou. 15% ad valorem. Eu mato isso no câmbio. Isso seria muito bom para a capacidade produtiva brasileira, só que seria um desenvolvimento do século passado. Seria capacidade produtiva industrial. Seria fábrica no Brasil. Isso também geraria transbordamento. E também via comércio. Porque, Léo, mas você vai falar que as fábricas, se algumas fábricas não forem comercialmente importantes aqui, fábricas da BMW, da Audi, gente, elas já são comercialmente viáveis hoje para vender para empresários ricos do eixo Rio-São Paulo ou de algumas capitais nordestinas. Essas fábricas já são economicamente viáveis. Para vender internamente. Para produzir 1.000 carros. Se você permite que você exporte para a União Europeia por um preço bem menor, por conta do custo tributário acabar, se você permite essa integração, você teria especialização também, alguns modelos apenas só fabricados no Brasil, modelos mais antigos, as linhas mais novas na Europa e as fábricas mais antigas no Brasil, poderia se fazer assim. Gente, o desenvolvimento se dá assim. Você teria, e também, olha, mas aí nós vamos acabar com a nossa indústria de chocolates. Indústria de chocolate é desenvolvimento nacional. Gente, é interesse nacional você ter uma indústria de chocolate. Mas gera muito emprego. Tá bom, mas a quantidade de emprego que você vai gerar na indústria de chocolate, você gera também podendo importar diferentes marcas. Você também tendo comerciantes, você tendo distribuidores. E fora outros produtos que podem se colocar através disso aí. Melhora de... É que se eu começar a falar de serviços, vem aí o web comunista me encher o saco e pessoas falsas na internet, começar a falar, você fala que serviço desenvolve o país. Desenvolve. Os Estados Unidos, as fábricas dos Estados Unidos estão no resto do mundo. Poucas estão nos Estados Unidos. Só o que deixa dinheiro nos Estados Unidos? Os escritórios de patentes, os escritórios de produção de patentes, perdão. O desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, os engenheiros. Um engenheiro, a maior parte dos engenheiros para a produção, aí você tem de fábricas e tal, mas são coisas avançadíssimas. Parem com esse fetiche de carvão e de aço, gente. E a integração europeia poderia fazer a vanguarda do desenvolvimento do Brasil. Mas não, de novo é para tirar um pouco de imposto, para facilitar a exportação de boi, facilitar a exportação de soja, de milho. De novo é para comércio intrafirma de coisa periférica. De novo. E foi anunciado como um baita. Tá? E outra, a melhor parte do acordo é diminuição de custo de importação de máquinas e equipamentos europeus. Gente, um país que tem formação bruta de capital risível, que dificilmente chega a 8% ao ano, ou seja, o Brasil dificilmente
investe, a economia brasileira dificilmente investe para a produção de novos equipamentos, novas fábricas, mais de 8% ao ano do PIB, tem taxas de importação de máquinas e de equipamentos altas. Vocês falam tanto aí que tem que fazer protecionismo, política de desenvolvimento da indústria nacional. Como é que o Japão e a China fizeram? Como a Coreia do Sul fez? Máquinas e equipamentos eram até subsidiadas pelo Estado. Para o capital ficar mais barato. Para a compra da máquina ficar mais barata. No Brasil não, você põe imposto. Mas esse trecho do acordo da União Europeia vai demorar 10, 15 anos para que se chegue no ótimo. 10, 15 anos, gente. Porra, 10, 15 anos você não sabe que tem Europa, caramba. Se o acordo vai ter que ser em alemão ou em turco, se o acordo vai ser em francês ou em árabe. As coisas têm que ser rápidas, bicho. Nenhuma transformação na história demorou 10, 15 anos. Tudo acontece da noite pro dia, pô. A União Soviética foi feita da noite pro dia. A Revolução de Outubro de Novembro foi da noite pro dia, que tiraram da mão dos liberais e colocaram na mão dos comunistas. Foi da noite pro dia. Nem Lenin sabia que aquilo estava acontecendo. Depois, o processo de sentar poeira foi 5 anos. Até 22. As coisas acontecem rápido. É assim. Quando demora muito. Gente, cuidado com o vinagrete, viu? Você vai, mexe, vem outro e come. Não, cuidado com o vinagrete. Não façam vinagrete na vida de vocês. As coisas têm que ser rápido. As coisas acontecem em semanas. Napoleão tomou o poder. Quando ele viu, ele já era consul-geral, depois ele virou imperador. As coisas é rápido. É rápido. Não acontece muito isso, tal. Nosso Senhor Jesus Cristo foi 3 anos. Acabou. É rápido. Coisa de 10, 15 anos, gente. Por quê? Porque microeconomicamente as curvas se acostumam, a expectativa é racional, toda essa palhaçada. Porra, 10, 15 anos pra você reduzir compra de máquina e equipamento. Pô, gente, isso é palhaçada. E vem os trabalhistas e falam, é o fim da indústria nacional. Deus queira que seja, mas não é. E vem o pessoal mais liberal que entende, que fala, não, isso é bom, tal. Isso não é bom. Não é bom pelos motivos que os trabalhistas dão. Isso não é bom porque é melhor não ter acordo do que ter uma... Gente, é melhor fazer as coisas direito ou não fazer. Porque senão, agora você tem um espantalho para todos os problemas do comércio internacional sejam falando que, olha, o problema é esse acordo, o problema é esse acordo, o problema é esse... O acordo não faz nada praticamente, é uma porcaria de acordo, ele poderia ser muito bom, mas não. Agora tem o acordo, e agora como é que nós melhoramos o acordo? Não dá, já tá assinado, e agora já tem um espantalho de ambos os lados. Não, é o Brasil, né? Oportunidades perdidas, certo? Bem, pessoal, por hoje é só. Curtam, compartilhem, fiquem com Deus.